Olá, o meu nome é João. Eu sou fazendeiro no interior do Mato Grosso do Sul. Eu vivo com a minha esposa Maria e nossos 3 filhos pequenos, em uma pequena fazenda afastada da cidade. Nós trabalhamos duro na roça, cuidando das plantações e vendendo nossos produtos na cidade e nas localidades vizinhas. Nossa cidade é pequena, onde todos se conhecem e é cercada por uma mata densa que esconde muitos segredos. Nos últimos tempos, a cidade tinha estado apavorada com relatos de uma criatura alada, de asas negras, que sobrevoa a região à noite. Diziam que ela já tinha atacado alguns homens, deixando até alguns ferimentos. Por causa disso, ninguém se arriscava a sair após o pôr do sol. Todos estavam assustados, mas eu, cético por natureza, achava que tudo não passava de boatos. Só que Maria não pensava assim. Ela era bem crédula, sempre foi, e insistia porque insistia para que eu não saísse de casa à noite de forma alguma. Olha, eu podia não acreditar, mas era melhor não arrumar confusão em casa. Então eu escutei, mas para não dar o que falar mesmo. Porém, um dia, recebi uma encomenda bem lucrativa para entregar em uma cidade vizinha. A proposta era tentadora, mas eu teria que sair de casa à tarde, dirigir até lá e voltar apenas à noite. Porém, com essa confusão toda acontecendo, Maria quase implorou para que eu achasse um hotel e passasse a noite por lá, para poder voltar no dia seguinte de manhã. Mas, se eu fizesse isso, eu ia acabar atrapalhando o trabalho do dia seguinte. Então, disse a ela que era bobagem e que voltaria bem rápido. E eu fui, sem problemas. Após realizar a entrega e receber o pagamento, iniciei o caminho de volta. A estrada de terra era longa e escura, com poucas curvas, mas cercada por mato denso dos 2 lados. Enquanto dirigia, eu chegava até a pensar nesse bicho que o povo dizia andar vendo. Mas, sabe, eu pensei que era besteira, até ri sozinho no caminhão. Cheguei na minha cidade e nada demais tinha acontecido, até que, em certa hora, quando estava perto de casa, um dos pneus do caminhão furou. Eu fiquei bastante bravo com a situação, mas estava tarde, eu estava cansado, eu não estava nem um pouco a fim de trocar pneu no escuro. Então larguei o caminhão em um lugar no mato e decidi voltar o resto a pé e voltar lá depois para trocar o pneu. Eu teria que andar em uma estrada de terra batida, com algumas curvas e cercada de mato. Estava um pouco frio, então eu dei uma apertada no passo. Comecei a caminhar pela longa estrada de terra, em direção à minha casa. O caminho era um pouco mal iluminado e tudo estava em um silêncio absurdo. Mas, quando cheguei num ponto mais escuro, eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos no mato. Vinham de longe. Eram barulhos de folhas se remexendo e de asas batendo. Eu não liguei e pensei que pudesse ser só uma coruja ou qualquer outra ave noturna. Mas, quanto mais eu andava, mais os barulhos pareciam mais próximos. Daí, lógico, mesmo sendo incrédulo, comecei a lembrar da tal criatura que o povo andava vendo. Bom, prevenir é melhor do que remediar. Então apertei o passo e comecei a olhar para os lados, para ver se via qualquer coisa, mas não conseguia ver absolutamente nada. Comecei a ficar com medo de verdade. Eu sempre andava com facão. Quem mora no campo sabe que não é bom andar de mãos vazias. Mas, como estava de caminhão, eu não achei que precisasse levar nada. Fiquei muito desesperado com isso. Então, catei algumas pedras do chão e fui andando. Se algo aparecesse, isso
seria minha única arma. Então, quando estava prestes a fazer uma curva, o barulho aumentou ainda mais. Tinham muitas árvores na beirada da estrada e eu conseguia ver nitidamente as folhas se mexendo com alguma coisa que parecia muito grande. E de repente, um bicho enorme, com uns 2 metros de altura, simplesmente pulou da mata e se colocou à minha frente. Mas, assim, o meu susto foi tão grande, mas tão grande, que até derrubei as pedras, que não fariam diferença nenhuma dado o tamanho daquela coisa. Aquilo me deixou completamente paralisado. Era um bicho grande mesmo, mas muito, muito magro e muito branco, mas coberto por uns pelos pretos bem finos e fagos. O rosto era parecido com o de um ser humano, mas era meio chupado, sabe? Os olhos eram vermelhos e tinha uma boca torta, com os dentes afiados e separados. Mas o pior eram os braços. Eles eram finos e longos, quase tocavam o chão. Tinham garras e meio que misturado a eles, haviam asas enormes, como de morcego. Aquilo abriu as asas na minha frente, como que dissesse que eu não poderia passar. Eu fiquei completamente apavorado. Eu vi que não podia continuar, mas que, de jeito nenhum, poderia ficar lá parado. Então, enquanto ele ficava me olhando, se preparando para me atacar, eu tomei coragem e saí correndo de volta para o caminhão. Eu corri pela mata para tentar, ao menos, atrapalhar o bicho. E, a princípio, tinha até dado certo. Meu coração estava agitado e eu suava bastante de medo. No começo, eu escutava os barulhos das asas e um ganido esquisito que aquilo soltava. Mas, um pouco depois, simplesmente parei de escutar. Quando cheguei, me tranquei lá dentro, ainda com muito medo, mas fiquei um tempo lá e nada mais aconteceu. Cheguei até a ficar um pouco mais aliviado. Pensei que tudo havia acabado e que eu continuaria bem. Até comecei a pensar que, se não tivesse sinal do bicho por alguns minutos, eu me arriscaria a correr para casa pela mata. Mas eu julguei que seria cedo demais. Não demorou muito para que eu voltasse a escutar os sons daquela coisa. No início, foram as asas, novamente, que me fizeram até encolher de medo nos bancos. Eu sabia que ele estava me procurando e eu rezava para que ele não me visse. Foi aí que o pior aconteceu. Eu ouvi um baque pesado no teto do caminhão e logo depois, passos muito pesados. Nessa hora, eu me agachei ao máximo no banco e tentei me esconder. Fechei os olhos e só esperei pela minha sorte. Mas eu ouvi um barulho estranho no vidro, como se alguma coisa estivesse sendo arrastada nele. Então, eu abri os olhos e vi que, de ponta cabeça, aquela coisa me olhava, sorrindo pelo vidro. Aí eu não aguentei e soltei um grito. Foi quando a pessoa começou a bater no vidro, tentando entrar no caminhão. Se é que podia, fiquei ainda mais desesperado. Eu tive a certeza que seria meu fim e que morreria por pura teimosia. Eu tentei pensar em alguma coisa, no que poderia fazer, mas se tentasse sair correndo, ele ia pular em cima de mim. O pneu do carro estava furado e eu não tinha absolutamente nada para me defender. Foi aí que me dei conta que eu não estava tão longe assim das casas. E se tivesse sorte, alguém poderia me ouvir se eu pedisse socorro. Então, em um momento de muita coragem, eu liguei o caminhão, mesmo com aquele bicho maluco tentando quebrar o vidro. E se conseguisse, por eu estar próximo, minha morte seria quase instantânea. Comecei a buzinar como um doido. Batia na buzina com toda a força que tinha. Minha mão chegava a doer. E para minha surpresa, quando fiz isso, o bicho simplesmente parou.
Parecia que ele sentia dor. Sei lá, talvez o barulho fosse alto demais para ele. Só sei que ele começou a se contorcer um pouco e a gritar, com uma voz horrível e meio metálica esganiçada. Era uma coisa terrível, muito alta também, mais que a própria buzina. Eu mesmo não aguentei e parei de buzinar. Fiquei até meio zonzo com tudo aquilo. O bicho estava também. Então, aproveitei a oportunidade, abri um pouco a janela, só o necessário para colocar a minha boca, e comecei a gritar muito alto por ajuda. Gritei tanto que fiquei até rouco nos dias seguintes. Minha garganta doía, mas eu continuava. Daí, o bicho pareceu ter ficado muito irritado. Ele parecia ter se recuperado, e eu já fui fechando o vidro e voltei a buzinar, esperando muito que ele ficasse afetado outra vez. Mas não ficou não, foi mais irritado ainda, e começou a bater no vidro com mais força. Então, nessa hora, eu já tinha desistido. Sabia que era tudo questão de tempo. Até parei de buzinar e só fiquei esperando, e voltei a rezar. Mas, quanto menos eu esperava, foi aí que tudo se arranjou para mim. Quando o bicho já estava quase finalizando o serviço e o vidro estava sendo esmigalhado, com cacos voando, ouvi um barulho de carro que parou na estrada bem à frente de onde o caminhão estava. O farol estava alto e eu ouvi alguém descendo. Na hora eu abri o vidro outra vez e comecei a gritar para que a pessoa tomasse cuidado. Mas a pessoa não respondeu nada. O bicho se virou com mais raiva ainda. Já estava pronto para pular na pessoa através do mato. Mas de lá veio um barulho muito alto. A pessoa atirou. Nem sei como conseguiu ver, mas atirou. O tiro deve ter acertado em cheio, porque ele entortou a postura e soltou outro daqueles gritos. Só que muito pior. Ficou se contorcendo. Daí ele parou, abriu as asas e saiu voando. Não vi muito bem, só escutei o barulho de asas. Na hora, eu até chorei de alívio. Eu juro, não consegui nem me levantar para sair do caminhão e ver quem era. Fiquei lá, parado mesmo. Então, a pessoa apareceu e era um amigo meu, o Daniel, dono de um boteco daqui. Ele disse que tinha corrido para me ajudar. Ele me ajudou a sair do caminhão e tentou me acalmar e me levou para casa. O caminho não era muito longo, mas ele me perguntou sobre o que havia acontecido e eu contei. Contei da entrega, de como o caminhão estragou, como eu vi que o bicho estava me seguindo e como ele pulou na estrada. Ele não disse muita coisa, só disse para eu ficar bem e que deveria ouvir mais a minha esposa, porque mulher tem sensibilidade para esse tipo de coisa, e que, por sorte, eu tinha conseguido sair vivo daquilo. Disse que não custava nada ser cuidadoso. Ele estava certo mesmo, e eu agradeci muito a ele por ter aparecido. Quando chegamos em casa, ele me deixou lá e foi embora. Maria veio logo para cima de mim. Estava até chorando. Ela me ajudou com os machucados, porque eu estava todo arranhado por conta de correr no mato e por conta dos cacos de vidro. Contei tudo a ela, mas ela não ficou muito brava por conta da minha teimosia. Só me fez prometer que não sairia mais de casa à noite. E eu prometi. Não dormi bem naquela noite. E no dia seguinte, soube que minha história já tinha ficado conhecida e todo mundo ficou em alerta. E no dia seguinte, a minha história se espalhou pela cidade como fogo em palha seca, deixando todo mundo em alerta máximo. Eu não trabalhei no dia seguinte e só fiquei recebendo visitas. A maioria acreditava e ampliava os detalhes do encontro com a criatura, e ninguém mais se arriscava a sair à noite. Decidi que não sairia mais à noite, nem por um bom pagamento, e passei a valorizar ainda mais os conselhos de Maria. O trabalho na fazenda continuou, mas agora cada barulho na mata tinha um significado diferente para mim. O Daniel ficou bem respeitado na cidade. Até eu fiquei um pouco.
Mas, se passaram umas semanas, uma e outra pessoa dizia ter sido atacada, e o bicho não foi visto mais depois disso. O povo começou a sair à noite outra vez, e nossa vida voltou ao normal. Outros ainda tinham medo do bicho voltar, e continuavam a não sair de casa. Eu mesmo comecei a ter mais cautela e evitando muito sair de casa à noite. Minha história rodou muito nas rodas de conversa, mas minha vida na fazenda seguiu e Maria e eu ensinamos nossos filhos a importância de ser mais prudente com essas coisas, sobretudo com os mistérios na vida do campo. Obrigado por contar o meu relato e uma boa noite a todos.